Graça e paz, irmãos, sejam bem-vindos a este culto de aniversário de nossa igreja, 51 anos de existência. Iremos ler um texto com os irmãos que se encontra lá em Salmos 107, verso 1, que diz assim: Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Devemos render graças ao nosso Deus, porque Deus tem sido bom para conosco durante esses anos de existência desta igreja, neste bairro, nessa sociedade que nós vivemos. Queremos orar neste momento, agradecendo a Deus por esses 51 anos de existência dessa igreja neste local. Oremos ao Senhor. Obrigado, Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Queremos agradecer ao Senhor, a Deus, pela existência dessa igreja, Pai, nesse bairro, Deus. Obrigado, Senhor, porque muitas vidas, ó Deus, foram salvas, ó Deus, e têm sido salvas, Senhor, por meio, ó Deus, desse ministério, Pai. Que o Senhor continue abençoando, continue fortalecendo, ó Deus, as nossas vidas e dando sabedoria para cada um de nós, para adorarmos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti, esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Jesus, eu só tenho a 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 ti. Esperança para mim. Se estou triste,
Precioso sangue, sangue de Jesus, no Calvário ele entregou. Alto preço de amor, sacrifício remidor, meu pecado perdoou. Uma gota do seu sangue é suficiente para mim. Mesmo assim verteu-lhe todo, me amando até o fim. O sangue de Jesus me restaura. O sangue de Jesus me fortalece. O sangue de Jesus me purifica, me torna aceitável a Deus. O sangue de Jesus me justifica. O sangue de Jesus quebra as cadeias do meu ser. O sangue de Jesus abre o caminho que me conduz de volta para Deus. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. O sangue de Jesus me restaura. O sangue de Jesus me fortalece. O sangue de Jesus me purifica, me torna aceitável a Deus. O sangue de Jesus me justifica. O sangue de Jesus quebra as cadeias do meu ser. O sangue de Jesus abre o caminho que me conduz de volta para Deus, para Deus. O sangue de Jesus abre o caminho
salva do pecado me limpa. Quem inteiro faz-me ser tudo que eu posso ver. É Jesus com seu sangue. Só teu sangue salva, dele vem perfeita paz, paz que jorra de uma cruz, infalível, eficaz, que meu caminhar conduz. É Jesus com seu sangue. Aleluia, puro sangue carmesim. Aleluia, derramou por mim. Só teu sangue salva. Aleluia, puro sangue carmesim. Aleluia, derramou por mim. Só teu sangue salva. Aleluia, derramou por mim. Só teu sangue salva. Aleluia, derramou por mim. Só teu sangue salva. Quem poderá salvar? Cristo que verteu seu sangue, onde as manchas vou limpar, só no teu precioso sangue. Tanto andei, perdido vaguei, em meio às trevas, medo, angústia, aflição. Eu senti o seu amor, hoje sou resgatado. Um cego fui, mas me deste seus olhos pra ver sua luz. O Cordeiro é que está no trono, sangue derramou pra perdoar-me pra sempre, perdoado pra sempre. A morte
venceu, Ele está vivo, seu amor mostrou, pra perdoar-me pra sempre, perdoado pra sempre. Não mais a dor, nem morte, nem vida, nem anjo, demônio, poder que consiga de mim afastar o amor do Senhor Jesus. Não mais a dor, nem morte, nem vida, nem anjo, demônio, poder que consiga de mim afastar o amor do Senhor Jesus. O Cordeiro que está no trono, sangue derramou pra perdoar-me pra sempre, perdoado pra sempre. O Cordeiro que está no trono, sangue derramou pra perdoar-me pra sempre, perdoado pra sempre. A morte já venceu, Ele está vivo, seu amor mostrou, pra perdoar-me pra sempre, perdoado pra sempre, pra sempre, perdoado pra sempre. Seu sangue tão precioso. Como agradecer ao meu Senhor por tudo que Ele tem me dado. Como agradecer ao Pai de amor por tantas bênçãos, graças e cuidado. Nada poderia expressar o quanto sou grato a Ti, Senhor. Mas quero exaltar teu nome nesse hino de louvor. Quero, meu Deus, te agradecer com minha voz e emoção. Pai querido, te oferecer
momento ajoelhado aos teus pés, irei contemplar-te, feliz te adorar. Quero, meu Deus, te agradecer com minha voz e emoção, Pai querido, te oferecer sentimentos puros do meu coração. Nada que eu faça se pode igualar ao teu amor, infinito perdão. Aceita, Senhor, minha gratidão, minha gratidão. Senhor, minha gratidão. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai esteja com todos. E é um prazer para mim poder estar aqui nesta igreja que completa 50 anos de sua existência. É o seu jubileu. E nós louvamos a Deus pela vida da igreja, pela vida dos pastores, pastor João, pastor Paulo, porque esta igreja tem sido um exemplo para nós no nosso movimento batista regular. Eu tomo
a liberdade também de falar agora como secretário executivo da Associação das Igrejas Batistas Regulares Sul e Centro-Sul do Brasil, em agradecer a participação desta igreja conosco ali. Também queremos agradecer as ofertas que a igreja tem mandado para a associação e pelo apoio dos irmãos e dos pastores também em nossos eventos. Que o Senhor continue a abençoar grandemente a igreja e a vida dos irmãos. Eu tenho como tema aqui, que foi me passado, para juntos estarmos aprendendo do Senhor e da sua palavra, em gratidão a esses 50 anos. O tema é gratidão em meio às provações. E haja provações, não é? Desde março do ano passado, já estamos um pouco mais de um ano, há uma provação geral em todo o mundo por causa da pandemia do Covid-19. Então não está escapando ninguém, nenhum país. Não importa a classificação que eles dão, se é de primeiro mundo, de terceiro mundo, não importa se são os menos favorecidos ou os mais favorecidos, todos estão na mesma linha. O Covid tem chegado para todos e infelizmente tem levado a vida de muitos. Eu digo infelizmente por causa da perca terrena para aqueles que são crentes, são salvos. Mas nós sabemos que os nossos irmãos que partiram, pastores, familiares, amigos, estão com o Senhor. Mas nem todo mundo tem essa esperança. Então, infelizmente, tem levado a vida de muitos que não têm essa esperança. Então, é uma tribulação atrás de tribulação. É insegurança atrás de insegurança. A pergunta é, como que se pode ser grato num momento tão difícil de provações e de lutas que o mundo e a humanidade têm passado? E, em especial, também tem afetado a Igreja de Deus. Nós não estamos podendo mais adorar coletivamente como antes. Agora estamos, por algum período, em nossas casas, acessando os nossos cultos através da internet, e estamos privados de chegar até a igreja. Como poder manter gratidão em um período como este, sem o envolvimento da igreja, sem estarmos ali naquele culto coletivo, sem poder abraçar os irmãos, realizar as tarefas, as obras do Senhor que Ele tem como missão para com a igreja? Então nós temos vários momentos, várias coisas acontecendo que põem à prova como que nós devemos ser gratos em um período como este. E fora essas coisas, nós temos nossas lutas familiares, nossas lutas pessoal, marido com a esposa, filhos, não é? Nossos parentes. E a vida, então, ela continua. E como ser grato, então, em momentos tão difíceis assim? Então, eu quero convidar a igreja e os irmãos para que abram a palavra do Senhor no livro de Filemão, onde nós vamos estar extraindo algumas lições desse texto, aprendendo com o apóstolo Paulo de como ser grato em meio às provações. Filemão, a começar do verso 1. Eu vou ler apenas 7 versículos, mas nós vamos tirar algumas lições aqui desse texto. Gratidão em meio às provações, aprendendo com o apóstolo Paulo. Ele diz: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em sua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos,
para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Então, como os irmãos percebem, Paulo estava passando aqui por uma grande provação. Ele identifica a pessoa dele como Paulo, prisioneiro de Cristo. E nós sabemos que Paulo estava preso aqui por causa do Evangelho. E ele, no cumprir a sua missão, ele está ali aprisionado. Mas é interessante que nós não vemos nenhum rancor, nenhuma amargura no apóstolo Paulo. Pelo contrário, ele não se sente prisioneiro pelas pessoas que estavam ali a perseguir ele. Ele não se sente um prisioneiro do Estado e muito menos do governo de Roma. Embora foram eles que levaram ele à prisão, mas ele fala, eu sou um prisioneiro de Cristo. Paulo tinha uma filosofia de vida que nós devemos aprender com ele, que em todas as coisas, em todos os momentos, ele tinha razões para ter um coração grato. Então ele não se viu um prisioneiro do Estado nem de Roma, mas ele está aqui como um prisioneiro de Cristo. E é interessante que Paulo, ele faz algumas colocações aqui onde demonstra essa gratidão, este amor para com Deus, mesmo diante da situação que ele se encontra. Em primeiro lugar, eu quero destacar que nós vemos da gratidão no apóstolo Paulo quando ele continua a orar. Paulo não deixou que a prisão, o fato de ele estar privado de pregar o evangelho, de ir e vir, e até mesmo de ir às igrejas, deixasse de deixar ele ir orar. Então ele diz aqui nos versículos 4, 5 e 6, dou graças a meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por seu intermédio. Primeiramente, a gente percebe aqui nesta oração de Paulo, que não é uma oração de lamento, não é uma oração questionando a Deus, por que eu estou aqui preso? Eu estava fazendo a sua vontade. Como há muitas perguntas de muitas pessoas falando, por que Deus tem permitido esta Covid? Por que Deus tem permitido tanto mal ao mundo? Por que Deus tem me privado de ir para a igreja, de ir visitar meus parentes, de abraçar meus amigos? Então, muitos questionamentos. Mas a gente percebe no coração de quem é grato em meio às tribulações, nós vemos que a pessoa ela continua orando. E não é uma oração de reclamar, não é uma oração de murmurar, de se sentir uma das piores pessoas do mundo, de achar que Deus virou as costas para si. Não, ele faz aqui uma oração e é uma oração de agradecimento. Paulo está agradecendo. E é interessante que ele está agradecendo aqui, não por ele, mas ele está agradecendo pela vida dos irmãos, em especial pela vida de Filemão, que era o líder espiritual daquela igreja que estava na casa de Paulo. Paulo começa a ver aqui as virtudes de Filemão, do amor que ele tem para com a igreja, para com os irmãos, e Paulo louva a Deus pela vida dele. Porque o amor de Filemão era manifestado de tal maneira que os irmãos na igreja podiam ver a devoção e o compromisso que ele tinha para com Cristo Jesus. Então, meus irmãos, nós devemos, em período de tribulações, de provações, nós devemos nos manter a orar. Devemos continuar a orar, mas muitas vezes tirando o foco de nós e dos problemas, mas olhar as pessoas que estão ao nosso redor, as quais Deus, pelas suas vidas, tem nos abençoado.
tem nos edificado. Será que você poderia olhar ao redor nesses 50 anos de fundação da igreja? Eu não sei quanto tempo você tem congregado aqui, mas em meio a esse período de privações, será que você teria motivo de relembrar, olhar as pessoas que estão ao seu lado e começar a dar graças a Deus pela vida delas, pelo amor que elas têm para com Cristo, que foi demonstrado e que é demonstrado de uma maneira tão abundante para com a igreja, para com as pessoas? Você poderia pensar em nome de alguns irmãos, de algumas pessoas, talvez alguns já estão até na glória com o Senhor, já não estão aqui, mas que deixaram marcas na sua vida, e aqueles que continuam aqui e têm deixado marcas na sua vida. A tendência do ser humano, a tendência nossa, é somente ver as coisas que não são boas. Nós não vemos muitas vezes as qualidades, mas a Bíblia nos ensina para vermos as virtudes. E Paulo estava vendo virtude em Filemão. Uma vida dedicada ao Senhor, uma vida de amor transparente, e ele louva a Filemão diante das provações que Paulo estava passando. Então, meus irmãos, continue a orar, não deixe de orar, mas ore pensando no outro, ore pensando nas pessoas que Deus tem colocado em sua vida para te abençoar. Ore pelos irmãos da igreja, continue orando, veja qualidades desses irmãos, continue a orar por seus pastores, para que Deus continue a iluminá-los, dar sabedoria para conduzir o rebanho em períodos tão difíceis como estamos passando. Os pastores precisam que vocês vejam qualidade em suas vidas e dê graças a Deus por estes homens. Então, diante das provações, continue a orar. A oração dando graças pela vida das pessoas que Deus tem colocado em sua vida para lhe abençoar. Mas Paulo não somente ele orava dando graças ao Senhor pela vida de Filemão, mas Paulo continuava confiando nas orações da igreja também. Nos versículos 22, nós vemos isso, no verso 22. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Paulo sabia, como nós sabemos pela a palavra do Senhor, que a oração tem poder. Tiago fala que muito pode a súplica do justo. E Paulo continua a confiar nas orações dos irmãos da igreja. Ele estava impossibilitado de chegar até a igreja, mas ele ora. Ele estava impossibilitado de chegar até a igreja, mas ele fala: irmãos, olha, orem por mim. Continuem a interceder por mim, porque eu espero em breve, confiando no poder da oração, que o Senhor tem através da oração, no usar a sua igreja. Eu quero estar logo chegando aí. E ele fala então para os irmãos, para Filemão: olha, prepara uma pousadinha para mim aí. Prepara um lugar para mim, porque em breve eu quero estar aí com os irmãos. Veja, irmãos, que confiança. Então, a igreja, mesmo sendo privada, os irmãos, mesmo sendo privados, estarem chegando no templo para estarem juntos coletivamente, vocês devem continuar a estar orando aí nas suas casas. Não esfrie esta prática, porque ela é muito importante. A oração coletiva da igreja tem muito poder, e nós vemos isso acontecer de uma maneira tão abundante no livro de Atos. Quando Pedro estava preso, a igreja estava orando, a maneira sobrenatural como Deus libertou a Pedro. A maneira sobrenatural como Deus, usando a igreja a orar, usou ali os seus líderes, os apóstolos, usou os próprios irmãos para espalhar o evangelho em todo o mundo. Um período de tribulações, como nós estamos vivendo, privados de tantas coisas, mas nós não somos privados de orar. Graças a Deus que o nosso Deus, Ele está conosco em toda e qualquer circunstância, em todo e qualquer lugar. Ele não é o Deus só de estar na igreja, nas quatro paredes. E na verdade, a igreja verdadeira não são nem as quatro paredes, a alvenaria. A igreja verdadeira sou eu e você, a habitação do Espírito Santo. Portanto, vocês
nós devemos, como igreja, continuar nossa prática de oração. E Paulo fala, olha, eu conto com vocês, continuem a orar. Irmãos, tem muitas pessoas contando com as orações de vocês. Muitas pessoas na própria igreja, como eu já falei. Muitas pessoas aí no mundo, irmãos que nós nem conhecemos que estão em sofrimento. Países onde a miséria é tamanha, onde as pessoas moram em caixas de papelão, lugares onde as pessoas não têm o que comer, morrendo de fome. Aquelas cenas que nos chegam lá da Etiópia, aqueles documentários, são pessoas, são almas que precisam da oração da igreja. Talvez nós nunca chegaremos nesses lugares. Talvez nós nunca estaremos pegando na mão de um cidadão da Etiópia ou de outro país qualquer. Mas pode ter certeza, as nossas orações, a oração da igreja, ela tem chegado lá. Porque não há limites para a oração. Quando o povo de Deus se reúne para orar, não há limites para Deus efetuar a sua obra. Para muitos, a pandemia, o não ir para a igreja, é motivo de esfriamento, deixando a prática da oração, deixando a prática da palavra de Deus, congelou. Não posso ir para a igreja, então eu não posso ser um crente. Não é verdade. Não é a igreja que faz um crente. Quem faz um crente é a devoção. Quem faz o crente é a dedicação. É o amor que você deve demonstrar para com Deus em todo e qualquer lugar. Na verdade, as provações, as privações, elas revelam o caráter do crente. Daquele que tem compromisso com Deus ou não. Então o apóstolo Paulo aqui, ele sabe que orar não é perca de tempo, mas que orar é investir tempo. E Paulo fala, orem por mim. E é uma prática de Paulo, em confiar na oração da igreja, é uma prática. Lá no livro de Efésios nós vemos isso, ele falando lá no capítulo 6, irmãos, orem por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com integridade. E lá também naquele contexto, ele estava preso. A melhor maneira de nós demonstrarmos gratidão em meio às provações, meus irmãos, é estarmos orando, individualmente, coletivamente, nos nossos lares. Façamos isso, pois a oração, como eu já falei, ela abre as portas para o agir e para o trabalhar de Deus. A oração é um meio pelo qual Deus pode quebrar o gelo espiritual que tem nos privado de chegar até a igreja, mas aquecer os nossos corações, os nossos lares, até o dia quando podemos voltar para a igreja e adorarmos o Senhor novamente, coletivamente. Então, continue a orar. Então, Paulo, ele orava, era uma oração de ações de graça, e Paulo também, ele continuava a confiar na oração da igreja. Meus irmãos, os seus líderes dependem de suas orações. Os seus pastores dependem de suas orações. Os seus irmãos em Cristo dependem das suas orações. Então, leva eles na presença de Deus através da oração. A melhor forma de gratidão em meio a privações, tribulações, é continuarmos a orar. Porque a oração muito pode na sua eficácia. Então, Paulo orava. Paulo também continuava a confiar na oração da igreja, mas Paulo também ele estava contente com o avanço da igreja. Ele tinha uma alegria com o avanço, com o desenvolver da igreja, as vitórias da igreja ali na casa de Filemão. O versículo 7 fala isso. Pois, irmãos, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Ele sabia que a situação da dificuldade que aqueles irmãos também estavam passando não era fácil. Lembra? Havia uma perseguição para a igreja. É bom nós lembrarmos que o cristianismo ele vai na contramão do mundo.
Nós temos uma mensagem que o mundo não aceita. É uma perseguição total para com a igreja de Deus e para com o servo de Deus. Então Paulo estava preso, privado lá da sua liberdade, mas ele sabe que a igreja de Deus, ela luta. E é uma luta que não é contra a carne, contra o sangue, como o próprio Paulo fala lá no livro de Efésios. Então cada conquista, cada vitória da igreja alegrava o coração de Paulo. Ele não estava lá vendo as coisas acontecer, mas ele estava em sintonia, em comunhão com a igreja. Meus irmãos, quantas pessoas, por causa da pandemia, porque não podem chegar à igreja, não estão nem aí com o avanço da igreja? Não estão nem aí com o que está acontecendo lá na igreja. Enquanto eu estava indo na igreja, tudo bem, eu estava lá participando, mas agora é eles que se viram. O pastor que tem que se virar. Os pastores têm que se virar. A liderança tem que se virar. Agora eu estou em casa. Quando eu estou lá é diferente. Agora eu estou aqui em casa. Não é verdade. Paulo, ele estava privado, não podia chegar até a igreja, mas ele estava em sintonia, em comunhão, através da oração, e cada avanço da igreja era uma alegria para Paulo. Cada crescimento da igreja era uma alegria para Paulo. A minha pergunta é, a melhor maneira de gratidão é você demonstrar interesse pelo avanço da igreja. Você tem demonstrado interesse pelo avanço da igreja? Você continua envolvido com a igreja? É bom lembrar que a igreja, ela tem seus compromissos ali com o Estado, ela tem seu compromisso com os obreiros, tem a água para pagar, tem a luz para pagar, e muitas pessoas, não, pandemia, não estou mais lá, não é comigo. Não é verdade. A igreja continua, nossas obrigações continuam. Então, a gratidão, ela é demonstrada na prática. Eu poderia pegar qualquer um salmos aqui e tratar os irmãos com o tema gratidão. Há vários salmos gratos, onde o personagem, o servo de Deus, ele fala de uma gratidão. Ele fala, eu amo ao Senhor porque Ele ouve as minhas orações. E mostra as lutas que muitas vezes eles passavam. Davi, por exemplo, fugitivo. Muitos dos salmos de Davi foram feitos ele fugindo das perseguições de Saul. Então ele via Deus guardando, ele via Deus abençoando. Então a gratidão é uma resposta. A resposta que se dá é trabalhar para Deus. E Davi não era grato no cantinho dele, ele era grato dedicando a vida. Então muitas pessoas pensam que gratidão fica só na oração, a palavra. Eu sou grato a Deus, eu agradeço a Deus. Não é assim. A gratidão, ela se revela em ações. Eu tenho falado lá para a igreja que gratidão, ela se revela no PPA. O que é o PPA? Pensamentos, palavras e ações. Não adianta ser grato só de boca. Não adianta ser grato só de língua. Mas tem que ter meus pensamentos, minhas palavras e minhas ações. Então você é grato pelo avanço da sua igreja? Você está envolvido com as vitórias da igreja? Você continua sendo aquele servo fiel, orando, lendo a palavra? Você continua sendo aquele fiel, dizimando, dando aquilo que é de Deus? Ou as provações é motivo para você não estar acompanhando, não estar envolvido com, se interessando com os progressos da igreja? Então Paulo, ele não estava lá. Ele poderia falar, se vir, agora mudou, é outro tempo, é outra época. Não, ele está feliz pelo avanço da igreja, ele louva a Deus por isso. E nós temos o privilégio, meus irmãos, muito mais agora, quando não podemos ter essa liberdade total de vir à igreja, nós temos o privilégio de demonstrar que nós realmente somos gratos a Deus, nos envolvendo cada vez mais com as coisas da igreja, se preocupando com a igreja, se preocupando com seus obreiros, com seus pastores, se preocupando com os irmãos. Com certeza os irmãos têm grupos de oração, com certeza os irmãos têm grupos de irmãos no Zap, aí, no telefone. Não espere o pastor ligar para você. Ligue para o seu pastor.
Não espere os irmãos ligarem para você para saber como você está. Ligue para eles. Fala que está junto. Se disponha com os irmãos em saber como que a igreja está. O que você pode estar fazendo além do que você já tem feito, mesmo neste momento difícil. Porque você quer ver o andamento da igreja, o crescimento da igreja, você quer ver as vitórias da igreja. Então Paulo tinha esta alegria com as conquistas da igreja, mesmo ele estando ali preso, privado de Estado. A conquista da igreja era a conquista de Paulo. O crescimento da igreja era o crescimento de Paulo. Nós somos um corpo, a Bíblia fala. Então, gratidão requer ser grato, se alegrar, se envolver com o crescimento, com o desenvolvimento da igreja. Mas não somente isso. Paulo não somente ele continuava a orar, continuava confiando nas orações dos irmãos, continuava alegre com as vitórias da igreja, mas ele continuava envolvido com o bom andamento da igreja. Então, uma coisa é eu dizimar, uma coisa é eu dar, mas Deus quer, além de eu dar, Ele quer o meu envolvimento pessoal, meu envolvimento de vida. Veja os versículos 8, 9 e 21, onde nós vemos aqui o envolvimento de Paulo com o bom andamento daquela igreja. Ele diz o seguinte: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Versículo 21, agora. Certo que estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. Agora, nós encontramos aqui Paulo envolvido com o bom andamento da igreja. Olha o contexto aqui, esse escravo, Onésimo, ele trabalhava para Filemão, e ele roubou algumas coisas da casa de Filemão, não sei se também da igreja, que não fala, mas ele vai preso, e agora ele, na cadeia, pela providência de Deus, ele encontra com o apóstolo Paulo, que está lá grato, que está feliz, e Paulo, ele evangeliza este homem. Nós vamos ver o último tópico aqui. E este homem agora, ele é crente. E agora ele vai receber a liberdade e vai voltar. E Paulo fala para Filemão: olha, receba este homem. Receba como se fosse a mim. Receba como irmão em Cristo. Por quê? Porque poderia trazer alguns constrangimentos para a igreja. Ele voltando, as pessoas olhando para ele, como é normal do ser humano. Olha lá o ladrão, olha lá o bêbado, olha lá o drogado. As pessoas olharem a pessoa como ela era, não como ela é agora. E Paulo não queria esse constrangimento, nem com Filemão, nem com Onésimo. Então ele está tão envolvido no bom andamento da igreja que ele fala, olha, ele escreve esta carta dizendo, olha, recebe ele agora, mas não recebe mais como um escravo, não recebe mais como alguém que lhe roubou, mas igreja, Filemão, recebe ele como um irmão em Cristo. Veja, meus irmãos, ele estava lá privado, e a igreja estava presa. Mas ele queria que a igreja continuasse num bom andamento, em um bom desenvolvimento. E ele fala então, olha, receba ele como irmão em Cristo. Não é verdade, meus irmãos, que muitas vezes nós marcamos as pessoas por aquilo que elas fizeram, não por aquilo que elas são? Há um tempo atrás, estava conversando com alguém que estava chegando na igreja, novo convertido, e um amigo dele nos encontrou e falou, você agora é da igreja, mas e aquilo lá que você fez? Apontou um pecado passado na vida daquela pessoa.
Não estava vendo ele como um servo, como uma nova criatura, mas apontou o dedo para o erro dele do passado. E a tendência nossa, infelizmente, é esta. E apontar o dedo do passado das pessoas não é expressão de gratidão a Deus. Expressão de gratidão é ver as pessoas como elas são agora, nova criatura em Cristo Jesus. Paulo fala, ele não é mais um escravo, não receba ele como escravo, mas como um irmão, como alguém que faz parte agora da família de Deus. Dê todo o apoio que ele precisa, que ele merece para o crescimento dele espiritual. Faça isso, igreja. Faça isso como se fosse para comigo. A minha pergunta é, você está preocupado com o bom andamento da igreja? Nas suas falas, você tem falado bem da igreja? Você tem falado bem dos irmãos? Quais as coisas que prendem seus olhos quando você vê um irmão ou uma irmã? Quais as coisas que prendem seus olhos quando você vê a liderança da igreja? Você vê as virtudes? Você vê neles homens e mulheres de Deus? Ou você se prende a coisas do passado? Infelizmente, somos seres humanos, nós estamos sujeitos a machucar e a ser machucados. Mas como crentes em Cristo Jesus, e como demonstração que nós somos gratos a Deus em meio às provações, nós vamos ver os irmãos como irmãos preciosos, companheiros, amigos, e vamos fazer de tudo para que a igreja continue se desenvolvendo em harmonia, em um bom andamento. Paulo estava fazendo isso. Paulo expressa essa gratidão. A igreja caminhando bem era um motivo de alegria para o apóstolo Paulo. Você fica feliz com a sua igreja, a igreja do Senhor? Graças a Deus, 50 anos aqui, neste bairro, pregando a palavra de Deus. Tiveram acertos, mas com certeza muito mais. Tiveram erros, mas com certeza muito mais acertos. Nunca faltou obreiro nesta igreja, que eu saiba. Nunca faltou um pastor para liderar. Esta igreja nunca ficou com as portas fechadas, em meio a tantas dificuldades. E uma das provas de que Deus tem abençoado esta igreja, tem abençoado os irmãos, a vida de vocês. Eu vejo o pastor João, agora tem também o pastor Paulo. Mas o pastor João passou pelo vale da sombra da morte, e através das orações dos irmãos da igreja, ele está aí, verdadeiro milagre. Deus levantando obreiros novos, o pastor Paulo e outros que já passaram por aqui. Então nós temos motivos, meus irmãos, de olhar e ver que a igreja tem crescido. Algumas pessoas falam, a igreja está parada, a igreja parou no tempo. Eu digo para você, troque o óculos. Com que óculos que você está vendo? Com que óculos você está tendo esta gratidão a Deus? Troque o óculos. Coloque o óculos da gratidão e veja o agir de Deus na vida desta igreja. Então, se envolva, mesmo à distância, com um bom andamento da igreja. Esteja preocupado com a igreja, com a vida dos irmãos, com os problemas que se relacionam à igreja, para que você possa ser uma pessoa que Deus venha a usar para contribuir para as soluções, para o crescimento da igreja. Contra a igreja é abaixo do mundo. O servo de Deus, o filho de Deus, ele deve ser a favor da igreja com a sua vida. Então Paulo, ele continuava envolvido com um bom andamento da igreja. Não quero nenhum constrangimento, receba agora ele como filho de Deus. E finalizando, meus irmãos, Paulo continuava a evangelizar, que é exatamente isso. Ele prega a palavra de Deus a Onésimo. Onésimo recebe ao Senhor como Salvador. A palavra de Deus penetra no seu coração. Tem muita gente falando, igreja com as portas fechadas, então não é momento mais de evangelizar. Não dá mais para evangelizar, pastor. Nós nos enganamos. Paulo estava preso, estava evangelizando. Você em sua casa, você deve evangelizar. Mais uma vez, quero lembrar aos irmãos que este é o momento de nós mostrarmos a diferença.
de mostrarmos a nossa esperança em Cristo e de demonstrar que Cristo é a única esperança. Tem muitas pessoas colocando a esperança nos governos, nos políticos. A maioria do mundo tem colocado a esperança na vacina, que está aí, vai ajudar, vai imunizar, não vai curar, mas a esperança, pessoas cortando fila, pessoas pagando dinheiro para poder ser vacinado, pensando só em si, colocando a esperança na vacina, em outros recursos. Mas somente o crente sabe, a igreja de Deus sabe que Jesus é a única esperança. Então evangelize mesmo não chegando coletivamente na igreja. A ordem de Deus ainda permanece em pregar o Evangelho. Provavelmente é hora de você estar pregando o Evangelho na sua vida, com a sua vida no seu lar, confinado no seu lar. Provavelmente é hora de você pregar o Evangelho às pessoas que estão aí ao seu redor, mais próximas de você, familiares, parentes, amigos, aquelas pessoas que ainda estão podendo trabalhar. Pregar o Evangelho, continuar. Não se prega o Evangelho somente com a igreja, com as portas abertas, nos domingos à noite, nos cultos. Isso também nunca foi a ideia de Deus. A ideia de Deus é que a igreja deve se reunir, mas quando ela sai, ela deve pregar o Evangelho lá fora. E agora é o momento de você continuar a pregar o Evangelho. Paulo estava lá preso, mas ele estava pregando o Evangelho. Não é à toa que ele fala prisioneiro de Cristo. Talvez você deve ter parentes que estão em hospitais, pessoas que estão doentes na cama. Talvez um crente que foi acometido com esta enfermidade ou outras falam assim: agora eu não posso mais ser um crente. Não dá para mim ser mais um crente fiel. Quem sabe você que está no hospital ou está passando por alguma dificuldade e você não pode falar seu nome, tipo Milton, servo de Cristo aqui neste hospital. Joana, servo de Cristo aqui nesta cama. João, servo de Cristo aqui nesta impossibilidade que Deus lhe deu. Mas quem chegar aqui não vai ver alguém reclamando, mas vai ver alguém grato. E eu vou aproveitar as oportunidades para evangelizar, para pregar o Evangelho. Tem pessoas, irmãos, que Deus coloca em dificuldades, e você vai lá, muitas vezes, só ouve reclamações. Quando Deus está dando oportunidade para ele, ali naquela dificuldade, pregar o Evangelho. Mas não é todos, não, é a minoria. Graças a Deus que a maioria entende. Eu tenho ido visitar pessoas que estão moribundas, salvos, que estão moribundos. E a gente vai lá para confortar e sai confortado. E todo mundo que vai lá ouve a pregação do Evangelho. Ouve que Cristo é a única esperança. Eu lembro-me uma vez, quando fui levar minha mãe para uma consulta. Minha mãe, devido à diabetes, ela já tinha perdido uma perna. Mas minha irmã tinha o Evangelho na veia. Minha mãe tinha o Evangelho na veia. Em todo lugar que ela ia, ela pregava o Evangelho. No começo da nossa igreja ali no Jardim Ângela, a maioria das pessoas da nossa rua, da minha rua, foi ganha através de minha mãe. Deus usando a minha mãe. Foram membros lá da igreja. Era conhecida como Dona Liola. E determinada feita lá, esperando a vez dela no médico, na consulta, ela estava pregando o Evangelho para uma pessoa, e a pessoa disse para ela: se Deus é tão bom assim, como você está falando, por que Ele permitiu que você cortasse a sua perna? Essa enfermidade que cortou a sua perna. E minha mãe, sem tutubiar, ela falou: olha, Deus me ama tanto, que Ele me deu a coisa principal. Ele me deu a salvação da minha alma. Meu corpo físico vai passar, mas a minha alma vai viver eternamente com Deus. O maior presente que Ele me deu foi a salvação. E é assim, os olhos do mundo, eles estão ligados nas coisas negativas. Negativismo é comum, com o crente não. O crente deve continuar a evangelizar, porque ele sabe do bem que Deus tem feito em sua vida.
Então, continue a evangelizar, mesmo estando aí na sua casa, mesmo estando num leito de enfermidade, mesmo vendo parentes, amigos partindo para a glória, que traz tristeza, mas essa tristeza é momentânea, passageira. Você deve continuar a pregar o Evangelho. Então, expressão de gratidão nós vemos aqui com o apóstolo Paulo, na prática. Paulo, ele demonstrava gratidão em meio à provação que ele estava passando. Ele continuava a orar, ele continuava a confiar nas orações da igreja, ele continuava alegre com as vitórias da igreja, e ele continuava envolvido com o bom andamento da igreja, e Paulo continuava a evangelizar. Então, meus irmãos, meus amigos, são 50 anos que Deus tem dado a esta igreja. Motivos de gratidão temos vários, mas a maior expressão que você possa ter de gratidão ao Senhor é continuar realizando a obra de Deus. Deus ainda tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito para esta igreja. Então se coloque na mão de Deus. Enquanto Ele lhe der vida, procure ser um servo fiel, um servo obediente e dê graças a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. No Salmo 90, 12, o salmista diz: ensina-me a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Então, Senhor, ajuda, que seja essa a sua oração. Senhor, ajuda-me a aproveitar de tal maneira cada dia de vida que o Senhor tem me dado, para que eu possa usá-lo, cada momento, para o louvor da sua glória, em gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito por mim, por minha família e por tudo aquilo que o Senhor tem feito coletivamente na minha igreja. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Amém. Servir, nossos bens repartir, fomos chamados para professar a fé de que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Firmados nessa fé, estamos sendo edificados como pedras vivas. Já não somos de nós mesmos, somos corpo, somos a igreja, pertence a Cristo, a igreja, pois Ele a comprou com seu sangue, ama essa igreja, e que o mundo veja a glória de Deus por nosso amor. Nessa fé, estamos sendo edificados como pedras vivas. Já não somos de nós mesmos, somos corpo, somos a igreja. Já não somos de nós mesmos, somos corpo, somos a igreja, pertence a Cristo, a igreja, pois Ele a comprou
Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que bom Deus nos concedeu a oportunidade de comemorar mais um ano de existência desta igreja. Muito bom ouvir o pastor Milton trazendo a palavra de Deus aos nossos corações e também as músicas que foram apresentadas. Então, irmão, encerrando o culto desta noite, eu quero contar aos irmãos, eu sei que muitos sabem da história desta igreja, até melhor do que eu, mas nós temos irmãos novos que estão nos ouvindo, pessoas que talvez nem seja da nossa igreja também, está conectado, assistindo o culto desta noite. Então eu quero contar um pequeno histórico desta igreja. Então, em 1969, vindo dos Estados Unidos, um casal de missionários, Norma, Antônio Nicholas e Dona Evelyn, Deus o conduziu para o estado de São Paulo. E posteriormente, Deus os conduziu para essa região de Taboão da Serra, quanto mesmo encontrar alguns irmãos já salvos vindo do estado da Bahia e começaram a reunir nos seus lares. No mesmo ano foi comprado este terreno, que na verdade foi comprado até a esquina, né, onde até a Caixa Econômica, mas depois a missão não permitiu que o missionário continuasse com todo o terreno, então ele ficou só com este lote. Então aqui foi estabelecida então a congregação e em 18 de dezembro de 1970, às 20 horas e 30 minutos, organizou então uma entidade religiosa sem fins lucrativos, denominada Primeira Igreja Batista Regular de Taboão da Serra, que na época tinha como, logo após a sua organização, ficou com o pastor brasileiro da igreja, o pastor Joel Azer, o qual teve o seu sucessor, pastor Manuel Messias Dias Costa. A igreja ficou, com a saída do pastor Manuel Messias, a igreja ficou por um período aproximadamente de um ano sem um pastoreio reconhecido. Em 5 de dezembro de 1993, após a formatura no Seminário Batista Regular, esse que vos fala, pastor João Batista de Rezende, assumiu o ministério da mesma, o qual permanece até hoje. Já passamos dos 27 anos, louvado seja Deus. Por motivo de saúde, mais ou menos 4 anos, né? Da minha saúde não está boa, mais ou menos há 4 anos, passamos a presidência da igreja para o pastor Paulo Henrique Pereira, e também já congregava aqui há quase 30 anos. E desde fevereiro deste ano está nos ajudando com o Ministério do Jovem, o pastor Danilo Coelho. Então, isso é um pequeno histórico desta igreja. Agora, irmãos, permita, eu quero contar a minha história com esta igreja. Em 1974, eu cheguei em São Paulo e vim para essa região. E tinha alguns primos que moravam próximo aqui do Pirajussara. E quando nem era asfaltada essa avenida Quizemon-Takeuchi. Então, passando aqui na feira, vindo com meus primos aqui na feira, eu vi essa igrejinha escrita Igreja Batista Regular. E o nome regular me chamou a atenção, porque eu nunca tinha ouvido falar na Igreja Batista Regular. E olhava até com certo desprezo, na verdade. Mas também tinha uma certa curiosidade de assistir um culto aqui para ver como que era o culto da Igreja Batista Regular, que para mim era uma seita. Eu só ouvia falar na Igreja Batista Convenção.
até então vindo do interior de Minas. Mas em 1978, apenas 4 anos após chegar em São Paulo, estava casando com a linda jovem dessa tal igrejinha. E em 1979, me tornei membro da mesma. Então parece que Deus, né? Parece não, Deus foi conduzindo, né? Para que eu não apenas assistisse um culto desta igreja, batista regular, que eu olhava no passado para o prédio como igrejinha, mas Deus me colocou aqui como membro desta igreja, desde 1979. E em 5 de dezembro, repetindo, de 1973, Deus me colocou aqui como pastor da mesma, o qual permaneço até hoje. Durante esses anos, meus irmãos, nós tivemos muitas lutas, mas eu posso dizer para os irmãos que as vitórias foram maiores do que as lutas. Então, desses 51 anos que essa igreja completou, na verdade, né, em dezembro passado, nós comemoramos o aniversário da igreja na última semana de março. Mas devido à pandemia, nós não tivemos essa oportunidade. Estamos fazendo isto online. Então, desses 51 anos, eu tenho estado por aqui 43 anos. Então, eu tenho uma boa história nesta igreja. Privilégio de estar servindo a Deus aqui, junto com minha família. Isso é motivo de grande alegria. E pretendo continuar até quando Deus permitir. Vamos orar encerrando o culto desta noite e pedindo ao Senhor que no próximo ano Deus nos conceda a bênção de nós estarmos reunidos aqui com todos os irmãos, com muitos visitantes, coral cantando, quarteto cantando e uma festa para a honra e glória de nosso Deus. Nosso Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de servir a Ti. Obrigado por esta igreja. E obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar servindo ao Senhor aqui através desta igreja, ó Deus. Obrigado pelas almas que foram salvas aqui, ó Deus, que estão espalhadas nesse Brasil nosso para todos os países, todos os estados, ó Deus. E obrigado por aqueles que continuam servindo ao Senhor conosco, Deus. Dê alegria a cada um de nós. Que este momento de pandemia não venha enfraquecer nossa fé, mas seja um momento para confiar no Senhor, dependendo do Senhor. E está certo que esse momento vai passar. Isso nós temos certeza. Oramos agradecido em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém.